Olá, boa tarde. Queria mostrar para você algo muito extraordinário que aconteceu nos tempos bíblicos, muito maravilhoso, muito forte naquela época, que isso pode acontecer nos dias de hoje, nos dias atuais de hoje em dia. Em 2000, hoje é 6/7 de 2022. Isso pode acontecer nesse ano, nesses tempos que nós estamos, nesses séculos. Pode acontecer isso. O tema é esse: ó. Veja o poder de Deus na vida de uma pessoa nos tempos dos apóstolos, que pode acontecer hoje em dia. Então, eu quero ler para você em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 16, 36 em diante. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Docas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, o depositaram no quarto alto. No versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Docas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, o levantou e, chamando os santos e as viúvas da época, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo sermão curtidor, que trabalhava fazendo o vinho na época. Então, veja o que aconteceu. Aconteceu algo, uma ressurreição, algo ressuscitou, alguém ressuscitou naqueles tempos bíblicos, nos tempos dos apóstolos. Tudo isso porque Pedro estava servindo a Jesus Cristo, a Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo e ele orou. Veja a importância de orar de joelho. Ele orou e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Isso aconteceu no passado, esse grande maravilha. Isso foi algo extraordinário. Isso pode acontecer hoje, nos dias atuais. Creia em nome de Jesus Cristo. Então, o que foi que aconteceu nos tempos bíblicos? Deus, através de Pedro, ressuscitou uma pessoa. Por quê? Porque ele tinha um plano, um projeto na vida de Tabita. Então ele ressuscitou a Tabita naquele tempo. E hoje em dia Deus ele pode fazer isso se ele tiver um propósito na vida de alguém. Ele pode ressuscitar alguém hoje. Veja que Deus ele é muito poderoso, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente é aquele que tudo pode. Onisciente é aquele que tudo sabe. Onipresente é aquele que está em todos os cantos, em todos os momentos, os segundos, os instantes das nossas vidas. Então, o que foi que Deus fez? Ele ressuscitou Tabita através de Pedro. Então, ele pode fazer tudo isso nos dias de hoje. Eu só quero que você veja a importância de crer em Deus, em Jesus, de servir a Deus, de servir a Jesus, de orar em nome de Jesus e de crer e de ler as Escrituras Sagradas. Veja que aconteceu tudo isso naquele tempo. Eu vou ler para você entender. Em Atos capítulo 9, no versículo 36 em diante. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Docas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, o depositaram no quarto alto. Acho que era um lugar onde enterraram no sepulcro, talvez uma sepultura em um certo lugar alto. E como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. Veja que eles queriam que Pedro e João e os apóstolos estivessem lá presentes em outra cidade para poder eles orar, para poder eles pregar o evangelho, a palavra de Deus para aqueles povos. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto
E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Veja que aquelas mulheres gostavam de Tabita, elas gostavam dela porque ela era dedicada, ela servia a Deus, ela era uma serva de Deus, uma discípula daquele tempo, e elas choraram por a perda dela, né? Mas Pedro, fazendo-as a sair, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. Veja o quanto Deus ele é poderoso, o quanto Deus ele é poderoso, ele é onipotente, aquele que tudo pode. Ele ressuscitou a Tabita, ele fez com que o espírito voltasse para dentro dela e ela se levantasse e abrisse os olhos e se assentasse. Veja o quanto Deus ele é poderoso. Então, se você estiver com alguma enfermidade no seu corpo, ou algum familiar seu, ou alguém que você conhece, então creia que Ele é onipotente, Ele pode curar uma pessoa de câncer, de qualquer tipo de enfermidade, Ele pode ressuscitar um paralítico. Então veja que Ele ressuscitou uma pessoa naqueles tempos bíblicos. Mas lembre-se que todos nós vamos ser ressuscitados naquele grande dia. No grande dia nós vamos ser ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Bom que eu e você seja ressuscitado para a vida eterna, para a glória de Deus. Então aqui está aqui a mensagem para você ver como esse fato ocorreu, algo extraordinário, algo poderoso na época. E ele, dando-lhe a mão, o levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Imagine naquela cidade, naquele lugar. Isso foi notório. Todo mundo creu em Deus, em Jesus Cristo. Todo mundo creu no Criador dos céus e da terra e de tudo que há, que ele podia usar o homem na terra. E ficou muitos dias em Jope com um certo curtidor. Curtidor era um homem que trabalhava lá em determinada coisa, que o nome dele era Curtidor. Chamava-se Curtidor. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus ele enche o seu coração de fé através de você. Lê as Escrituras Sagradas. Por que eu vou orar para poder Deus encher você de fé? Porque uma vez um homem chegou até Jesus e falou para ele que o filho dele estava lunático, estava caindo no fogo e na água e ele não tinha fé. Ele disse assim: ajuda a minha incredulidade. E Deus ajudou ele. Ele disse: se tu crer somente ele será salvo. Então ele creu. Então quer dizer que Jesus ele ajudou ele encheu ele de fé naquele momento, porque ele disse: se tu crer, tudo é possível ao que crê. Então ele animou ele creu e o filho dele foi curado naquela época. Então ora por mim e por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua presença em oração. E eu te peço que o Senhor venha nos encher com teu Espírito. O Senhor venha ajudar a nossa incredulidade em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a seguir o teu caminho em espírito e em verdade. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a amar o próximo. E que toda obra do diabo, de Satanás, dos demônios contra a nossa vida, contra a nossa família, seja paralisada, seja destruída no mundo espiritual, no mundo físico, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nos enche com a tua presença, com o teu Espírito Santo, que toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, de bruxaria seja desfeita, que está sobre a vida dessa pessoa, sobre a família dela, sobre os familiares dela, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito que não é do Senhor, saia dessa pessoa, saia da casa da família, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Boa tarde.